Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele fala que A é o ponto 1, 0, B é o ponto 5, 4 raiz de 3, e esses dois pontos são vértices de um triângulo equilátero ABC. Ele diz que o terceiro vértice, o vértice C, fica lá no segundo quadrante e pede para você determinar suas coordenadas. Então, esse problema é um problema muito importante em geometria analítica, né? Que é o problema de você determinar um ponto conhecendo a distância desse cara até alguns pontos de referência. É um problema que, no caso genérico, é um problema super trabalhoso, né? Porque a gente precisa descobrir a distância, usar o cálculo da distância para estabelecer uma equação, e como a gente não sabe nada sobre o vértice C, tem duas informações sobre ele que a gente precisa buscar. A abscissa x é ordenada a y. Então eu vou ter que juntar duas equações de distâncias para montar um sistema de equações, certo? E descobrir que vértice C é esse daí, né? Qual que é a posição correta desse vértice C. O problema é que as equações de distância são quadráticas, então normalmente isso envolve um sistema de equações que dá bastante trabalho de resolver. Em alguns casos, no entanto, né, os pontos ficam em posições convenientes do plano cartesiano, o que vai facilitar significativamente o trabalho que você vai ter para resolver isso daí. Esse é um desses casos. Mas veja, como eu imagino que muitos de vocês devam ter tentado resolver esse exercício, primeiro, né, montando as equações de distância e resolvendo o sistema, eu vou primeiro mostrar para você como que seria a resolução com isso. Vai dar certo trabalho, né? Tô te adiantando que é um negócio que dá bastante, exige bastante esforço brutal, certo? Mas eu vou te mostrar como ficaria essa resolução e no final do vídeo eu mostro para você qual que seria a solução muito mais fácil, que é quando a gente presta atenção na posição desses pontos, certo? Então, qual que é a situação que a gente vai precisar abordar aqui nesse problema? Eu tenho um triângulo equilátero e eu sei que dois dos vértices são os pontos A, que é o 1, 0, e B, que é o ponto 5, raiz de 3. 5, 4 raiz de 3, né? O vértice C, que eu não sei onde fica, eu vou dizer que as coordenadas dele são A e B. Azinho representa a abscissa, Bzinho ordenado. E eu sei que o triângulo é equilátero, né? Então todos esses três lados têm exatamente o mesmo tamanho. Como é que eu vou começar esse exercício? Como eu sei quem são os pontos A e B, eu vou começar calculando a distância entre os dois para estabelecer qual é a medida do lado desse triângulo. Lembrando que, para a gente calcular a distância entre pontos do plano cartesiano, a distância entre dois pontos ao quadrado é o ΔX entre os pontos, a diferença dos x's ao quadrado, mais a diferença dos y's ao quadrado também. Então, eu vou começar achando a diferença do A para o B. Então, a distância do A para o B ao quadrado, estou aplicando aquela fórmula, vai ser o ΔX, que é 5 menos 0, x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais 4 raiz de 3, 5 menos 1, né? Mais 4 raiz de 3, que é o x do ponto B, menos 0, tudo isso ao quadrado. A B ao quadrado, gente, vai ser 4 ao quadrado, porque 5 menos 1 dá 4, mais 4 raiz de 3 ao quadrado. E aí você tem que lembrar que quando eu estou elevando ao quadrado um produto, o quadrado serve para um deles e para o outro, né? Eu posso distribuir esse quadrado. De modo que a próxima parte dessa conta vai ficar 16 mais 4 raiz de 3 ao quadrado é 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. Opa! Então a B ao quadrado é 64. E a B, portanto, vai ser 8. 8 é a medida do lado desse triângulo equilátero. Sabendo que o lado é 8, quais vão ser as equações que a gente vai usar no nosso sistema para descobrir quem é o ponto C? Eu vou calcular a expressão da distância do C para o A, que é 8, e vou igualar, né, também a distância do ponto C para o ponto B a esse valor 8, que é o lado do triângulo. Começando pelo cálculo de AC. Então, AC ao quadrado, né, pela fórmula da distância. Distância ao quadrado vai ser ΔX entre os dois pontos, A menos 1 ao quadrado, mais ΔY entre os dois pontos, B menos 0 ao quadrado.
eu vou expandir essa equação, né, para ela ficar um pouquinho mais bonita. Então, faz o produto notável aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O segundo parêntese, b menos 0 é b, que ao quadrado fica b quadrado. E eu sei que essa distância, né, a medida do AC é 8, que significa que AC ao quadrado é 64. Minha primeira equação vai ser, portanto, se a gente der uma simplificadinha aqui nos termos, né? Vou juntar primeiro os termos que estão ao quadrado, aí tem o menos 2a, e o mais 1 eu vou passar subtraindo para o outro lado, para ficar 63. Aqui é a nossa primeira equação. A quadrado mais b quadrado menos 2a vai ser igual a 63. Bom, essa equação veio de calcular a distância do C para o ponto A, mas eu também posso, né, calcular a distância do C para o ponto B. BC ao quadrado, essa distância ao quadrado vai ser o quê? O delta x do A para o B, do B para o C, perdão, ao quadrado, mais o delta y. Y do ponto C é Bzinho, y do ponto B é 4 raiz de 3. De novo, né, essa distância do B para o C é 8. Então, distância ao quadrado vai ser 8 ao quadrado. Vamos abrir essa equação, então, né, para você ficar com uma equação expandida, que é mais fácil de você usar no seu sistema. A quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 10a, mais quadrado do segundo, que é 25. O segundo parêntese abriu um pouquinho mais chato, mas vem comigo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso dá 8 raiz de 3 vezes b, mais quadrado do segundo. Eu já calculei quanto é o quadrado do segundo, né? Aqui na esquerda, a gente já tinha feito essa continha do 4 raiz de 3 ao quadrado. Ficou 48. E 8 ao quadrado é 64. Deixa eu puxar um pouquinho mais para a esquerda essa equação, né? Para a gente ter mais espaço aqui de manipular. Vou, de novo, dar uma organizada nos termos para preparar a equação que eu vou usar no meu sistema. Então, vou juntar os termos quadráticos primeiro, a quadrado mais b quadrado, aí tem menos 10a, menos 8 raiz de 3 vezes b, e tudo que for número, eu vou jogar para lá. Eu tenho 25 mais 48, isso dá 73, que vai subtraindo 64. 64 menos 73 vai ficar menos 9. Essa é a segunda equação que você vai usar no seu sistema. Como eu mencionei, o caso genérico, né, de você descobrir só a partir das equações de distância é uma coisa super trabalhosa. Pensa em como vai ser agradável a gente resolver esse sistema de equações. Então, isso é muito útil quando você tiver, por exemplo, uma ajuda de calculadoras, né? Se você puder digitar essas equações numa calculadora ou no GeoGebra, aí fica super tranquilo a gente descobrir quem são os pontos. Então, é uma abordagem que é super útil e super prática se você tiver um auxílio de alguém para fazer as contas para você, particularmente um computador ou uma calculadora. Para a gente fazer isso por conta própria, já não é uma abordagem tão gostosa assim de a gente adotar. Deixa eu só ordenar aqui as equações. Então, esse é o sistema que você precisa resolver. É um sistema trabalhoso, porque não dá para isolar nenhuma das letras, né? Não é muito prático você conseguir isolar, né? A parte que tá dando trabalho aqui do sistema são esses termos quadráticos. Então, a minha sugestão é que a gente primeiro prepare o sistema, né, para que seja possível a gente isolar e substituir. E preparar o sistema significa se livrar desses termos que estão quadráticos, né, que estão ao quadrado. Então, eu vou subtrair as duas equações para sumir com a quadrado e para sumir com b quadrado. Quando eu subtraio as equações, a quadrado menos b quadrado desaparece. A quadrado menos a quadrado desaparece, né? B quadrado menos b quadrado também. O que sobra além desses dois termos? Bom, eu tenho menos 2a, que vai subtrair menos 10a. Menos 2a
menos o menos 10A é menos 2A mais 10A. Tem que aplicar a regra de sinal. Estou subtraindo as equações. E menos 2A mais 10A fica 8A. Aí eu tenho 0 e eu vou tirar menos 8 raiz de 3 vezes B. De novo, menos o menos 8 raiz de 3 vezes B fica mais 8 raiz de 3 vezes B. E do lado direito, eu tenho 63 menos o menos 9, que é 63 mais 9, ou 72. Essa equação, né, dá para a gente simplificar. Se você dividir todo mundo que está escrito aí por 8. Aí eu vou chegar em A mais raiz de 3 vezes B, que é igual a 9. E aí eu consigo, finalmente, isolar o Azinho, que vai ser 9 menos raiz de 3 vezes B. Tendo isolado o seu Azinho, a gente pode pegar esse valor de A, substituir em alguma das equações, certo? Acho que essa aqui é mais simples, né? Para você determinar quem são os valores que a gente vai precisar de Azinho e Bzinho. Opa! Vem comigo. Substituindo ali na primeira equação. A ao quadrado, então 9 menos raiz de 3 vezes B ao quadrado, mais B quadrado, menos 2 vezes esse A, que é 9 menos raiz de 3B, vai ser igual a 63. Abre o produto notável de novo, então quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 18 raiz de 3 vezes B, mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 3 vezes B é 3B ao quadrado. Lembra que o quadrado serve para a raiz e serve para o B. Aí eu tenho mais B quadrado, menos 2 vezes 9, que é 18, e menos 2 vezes menos raiz de 3 vezes B. Tem que distribuir. Mais 2 raiz de 3 vezes B. Tudo isso é igual a 63. Se você agrupar esses termos, 3b quadrado com b quadrado fica 4b quadrado. Então, juntei esses dois. Eu tenho menos 18 raiz de 3 vezes b com mais 2 raiz de 3 vezes b, o que dá menos 16 raiz de 3 vezes b. E a parte numérica, 81 menos 18, dá 63. Então, corta com o 63 que está do lado direito. Isso tudo, portanto, vai ser zero. Dá para você simplificar essa equação, dividindo todo mundo por 4. B quadrado menos 4 raiz de 3 vezes B vai ser igual a zero. E, em vez de a gente aplicar Bhaskara, como essa equação está incompleta, eu vou colocar o Bzinho em evidência nessa expressão. Vai ficar Bzinho vezes B menos 4 raiz de 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora a gente está quase no final, certo? Porque se um produto é igual a zero, quer dizer que ou o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. O que vai acontecer quando B for 4 raiz de 3. Só que, gente, tem uma informação muito importante do seu enunciado. Ele falou que o vértice C está no segundo quadrante. Lembra que o segundo quadrante do plano cartesiano, né, é a parte do plano em que o x é negativo e o y é positivo. Esse B é o valor de y do terceiro vértice do seu triângulo equilátero. Ele não pode ser zero se o ponto está no segundo quadrante. Então, esse valor é inviável e ele conflita com a informação de que o ponto está no segundo quadrante. Pô, legal! Então quer dizer que o B tem que ser 4 raiz de 3. Achei o valor da ordenada do vértice C. Legal. Falta o quê? Falta o quê? Falta achar o A. Quem que é o seu A? 9 menos raiz de 3 vezes B. Então vai ser 9 menos raiz de 3
vezes o valor de b que você encontrou, que é 4 raiz de 3. Bom, raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, a raiz com a raiz fica 3, vezes 4 dá 12, e 9 menos 12 é menos 3. Juntando essas duas informações, a gente conclui, finalmente, que o terceiro vértice desse triângulo é o ponto menos 3, 4 raiz de 3. Ufa, isso deu um certo trabalho, né? Essa seria, portanto, a sua solução algébrica, que é simplesmente calcular o lado do triângulo equilátero, simplesmente, né? Calcular o lado do triângulo equilátero, montar a equação das distâncias e resolver o sistema de equação que aparece, né? Quando a gente junta as duas equações. De novo, né? Isso não é muito prático de você resolver por conta própria. Se você tivesse um computador, seria provavelmente a abordagem, né, mais prática de você fazer, porque montar as equações não é difícil, né? O difícil é a gente conseguir resolver o sistema. Então, você digita as equações, o computador resolve o sistema, acha o x, acha o y, você descobre quem que é o ponto, certo? Já que você não tem todo esse tempo do mundo para dedicar a uma questão de vestibular, qual seria a abordagem mais fácil de você dar para essa questão? Então, vou fazer uma cópia aqui, né, no nosso slide e vou apagar todas as coisas aqui do slide para a gente ficar só com o enunciado. A nossa segunda resolução, que você vai perceber que vai ser muito mais fácil do que a primeira, ela vai ser possível se a gente perceber e prestar bastante atenção, né, na posição dos pontos A e B no plano cartesiano. Então, eu vou começar fazendo um plano cartesiano aqui, para a gente tentar enxergar, né, mais ou menos o que está acontecendo. Esse é o eixo Y, esse é o eixo X, e o ponto A, ele fica na posição 1, 0 do plano cartesiano, ou seja, ele é um ponto do eixo X. O ponto B, por outro lado, né, o ponto 5, 4 raiz de 3, ele está um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para cima. 1, 2, 3, 4, 5, está mais ou menos aqui, nessa altura, né, para lá. Vamos marcar aqui como sendo a posição do ponto B, que é o ponto 5, 4 raiz de 3. Então, este segmento AB, certo, é um dos lados do meu triângulo equilátero. A gente pode construir um triângulo retângulo baixando a partir aqui do vértice B uma vertical para estudar as coordenadas aqui do ponto B, né? Eu formo um triângulo retângulo aqui do A para o B, para esse ponto aqui de baixo, né? E as medidas desse triângulo retângulo são 4 raiz de 3 para a altura, porque esse é o y do ponto B, e o outro cateto vai do x igual a 1, que é onde está o ponto A, até o x igual a 5, que é onde está o ponto B. Então, esse cateto mede 4. Fazendo Pitágoras, a gente acha a hipotenusa desse triângulo, que é o lado AB do triângulo equilátero mencionado pelo exercício. Como eu já fiz essa continha, né, na nossa primeira resolução, eu vou só pegar emprestado aquela resposta que diz que essa hipotenusa mede 8. A minha primeira pergunta vai ser: qual é, né, qual é esse ângulo do vértice A dentro do triângulo retângulo que você desenhou? Dá para calcular essa medida, né, usando um pouquinho de trigonometria. Calcula alguma das razões trigonométricas do θ, o seno, o cosseno, o tangente, e vê se você obtém um resultado que é conhecido. Se eu for, por exemplo, pela tangente, eu tenho que a tangente de θ é a medida do cateto oposto ao θ, que é 4 raiz de 3, dividido pela medida do cateto adjacente ao θ, que é 4. Dá para cortar o 4 de cima com o 4 de baixo, e eu descubro que a tangente de θ é raiz de 3. Que, por sinal, é a tangente de um ângulo conhecido, né? Uma tangente notável. Raiz de 3 é a tangente de 60 graus. Pô, o ângulo θ mede 60, então a inclinação do segmento AB é de 60 graus. Isso é muito interessante, porque se tem um triângulo equilátero desenhado ao redor do segmento AB, bom, pode ter, né? Duas coisas podem acontecer aqui. Ou o triângulo equilátero está para a esquerda do segmento ou está para a direita. E aí você vai perceber o seguinte: se o triângulo equilátero estivesse para a direita, ele estaria exatamente posicionado sobre o eixo X.
não é? Porque se esse ângulo é de 60, então o outro lado, o próximo lado, está aqui na horizontal. O que significa que o vértice C também pertence ao eixo X, né? Como o lado do triângulo é 8, aí dá para você perceber rapidinho que esse terceiro vértice do triângulo seria o ponto 90, né? Também está sobre o eixo X, o lado é 8, então ele está 8 para frente do ponto A, que está ali na marcação do x igual a 1. Beleza, mas não é esse o triângulo que o exercício pede, né? Ele pediu que o vértice C, que o terceiro vértice do triângulo, tivesse no segundo quadrante. Então, ó, em vez de ser esse triângulo verde que a gente desenhou, eu vou ter que construir um triângulo do segmento AB para lá. E o lance é, assim como, né, na nossa primeira versão de triângulo, vamos dizer assim, a gente tinha um lado que é horizontal, na segunda versão do triângulo também vai ter. Porque, pô, se esse ângulo θ é de 60 e o ângulo do seu triângulo equilátero é de 60, vai ficar sobrando 60 até a próxima, né? Até a gente voltar para a direção horizontal. Esse 60 está certinho inclinado aqui no meio, está certinho apoiado aqui no meio. Se você divide esse 60 no meio com uma bissetriz, pegando a altura do triângulo, você vai perceber que essa altura é um segmento vertical, porque a altura do triângulo divide o ângulo de 60 no meio, e aí para a direita dessa linha verde eu tenho 90 graus. Para a esquerda dessa linha verde eu tenho 90 graus. Veja, se a altura do triângulo está na vertical, quer dizer que a base é horizontal. Esse segmento BC, que vai determinar o terceiro lado do triângulo, é um segmento que está inteiramente paralelo ao eixo X. E o lance, gente, é que se ele está paralelo ao eixo X, é muito fácil descobrir quem é a posição do ponto C, né? Ó, a altura está aqui, corta a base no meio. O ponto C, ele está alinhado com o ponto D na horizontal. Então, ele tem a mesma ordenada que o ponto B. Ele também está na altura 4 raiz de 3. Só que ele está 8 unidades para a esquerda, né? Considerando a direção do eixo X. Então, eu vou pegar o X do ponto B, que é 5, e eu vou tirar 8 para eu chegar no X do ponto C. 5 menos o lado do triângulo, que é 8, vai chegar na posição menos 3. Portanto, o vértice C é o ponto menos 3, 4 raiz de 3. Que você vai perceber que é exatamente a mesma resposta que a gente chegou na primeira solução, com muito mais conta. Então, prestando atenção na posição desses pontos e percebendo que é super conveniente que a inclinação do segmento AB seja de 60 graus, a gente consegue perceber que esse triângulo tem um lado que é horizontal, que é justamente o lado onde está o vértice C que a gente procura, e com isso existe um caminho muito mais curto para a descoberta de que é o ponto C. Beleza? Depois você me conta então nos comentários se você gosta mais da primeira solução ou da segunda, certo? E eu espero que você tenha gostado da explicação. Até mais!